Salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos. Vamos agora conhecer um pouco mais do CAPAP. O que é o CAPAP? CAPAP significa Krav Panin El Panin, ou seja, combate corpo a corpo. Ele não é algo novo, ele foi criado praticamente junto com o Estado de Israel, é antecessor ao Krav Maga, que é mais conhecido. Inclusive, o Krav Maga veio do CAPAP, uma vez que o IME, criador do Krav Maga, embora alguns divirjam dessa questão dele ter sido o criador do Krav Maga, o IME era um instrutor de CAPAP. Antes de empreender, digamos assim, com o CAPAP e com o Krav Maga, perdão, ele era instrutor de CAPAP. O CAPAP é o sistema de combate e defesa pessoal israelense, talvez o mais completo que exista no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem soco, tem chute, cotovelada, joelhada, luta de chão, combate e defesa com bastões, com facas, armas de fogo, aprendizado de arma de fogo, desarmes contra arma de fogo. O CAPAP também tem imobilizações, uso de pontos vitais. O CAPAP pode, inclusive, ser utilizado no meio empresarial. Então, o CAPAP ele é muito completo e tem várias vertentes. Obviamente que ele surgiu, como eu disse, junto com o Estado de Israel. Na aula 3, que vai ser ao vivo, participem da aula 3, ao vivo. Nela eu vou explicar mais detalhes, mas ele foi criado junto com o Estado de Israel. Não tem apenas um único criador. Por exemplo, Karate Kyokushin, conduzimos eles para a criação junto ao mestre Oyama. Porém, o CAPAP tem vários criadores. Depois tivemos evoluções deste, até que surge o Major Avinarja, no qual eu sou aluno direto deste, que criou o CAPAP moderno. Dentro de uma unidade de operações especiais, a Yaman. Sendo que o início do CAPAP foi dentro da Palmate. Por isso que o CAPAP utiliza esse nome de a arte marcial a arte marcial dos grupos de operações especiais. É por isso, porque o CAPAP surge dentro de grupos de operações especiais israelenses. O foco do CAPAP não é competição, que nem outro dia um cara perguntou lá no vídeo esse, que a maioria de vocês veio em virtude desse vídeo, onde eu digo mais ou menos da seguinte maneira: se tu não é instrutor de artes marciais ou um praticante em nível avançado, vaza daqui, tá me atrapalhando, esse vídeo não é para ti. Não atrapalha o meu vídeo. Mas aquilo ali é uma forma estratégica de marketing para atingir o público certo. Só que algumas pessoas mais sensíveis ficam irritadas e não compreendem a mensagem. Aí tem cara perguntando: quem tu pensa que tu é? Que campeonatos tu venceu? Que medalha tu tem? Cara, campeonatos são legais, são importantes, têm de existirem, mas a arte marcial não foi criada para campeonato, cara. Hoje, muitas das lutas são utilizadas como esporte. Que bom isso, excepcional. Porém, a arte marcial não foi criado para combate, não foi criado para dar 3 tapinhas, não foi criado para ganhar uma medalha. Eu tenho sim medalhas, nem respondi aquele cara nos posts lá, no post do Instagram, porém, eu tenho medalhas. Eu já competi pelo jiu-jitsu, já competi pelo sambo russo, tanto em campeonato brasileiro como em pan-americano. Tenho medalhas. Cara, mas foi uma experiência que eu quis viver. Eu não sou ficcionado por medalhas. Por exemplo, as minhas medalhas, eu nem sequer tenho elas na parede. Elas estão guardadas. Até um tempo atrás eu coloquei na parede, talvez eu coloque de novo, mas não é isso, cara. A arte marcial serve para, em primeiro lugar, te defender, defender a tua família, defender os outros e fazer a diferença na sociedade. Não é necessariamente para conquistar medalhas. E como eu digo, a minha maior medalha era quando eu era policial militar. Eu fui policial militar da ativa, fiquei atuando por cerca de 30 anos, trabalhava em grupos de patamo, que é patrulha tático móvel, aqueles grupos que vão para a rua para caçar vagabundo, cara. Então, tivemos confronto armado, tivemos confronto corpo a corpo, enfim, a minha medalha era voltar vivo para casa. Essa era a minha medalha.
Era isso que eu buscava, era voltar vivo para casa. Enquanto muitos... E tá tudo bem se o cara é um competidor, tá tudo bem se o cara vai lá para participar de uma competição, tá ótimo. O problema é o cara que vai lá competir e acha que isso aí é a única coisa que existe no mundo. Aí tem algo errado que não tá certo. Então eu não estava competindo por uma medalha, era a minha vida. E eu não tinha o direito de dar 3 trapinhas e fazer o vagabundo parar. Ali era vida ou morte. Não tinha 3 tapinhas. E esse foi meu foco. Esse foi o caminho que eu fui. E o Brasil é um país que é e cada vez está mais perigoso. E esse clama, esse precisa por proteção pessoal. E o CAPAP é a cereja do bolo nesse contexto. O jiu-jitsu, ele é muito forte no Brasil, é muito forte, mas vocês perceberam que de uns anos para cá, o pessoal do jiu-jitsu tem batido muito na tecla de aprender defesa pessoal? Por que será? Se aqueles caras que estão no topo da cadeia alimentar hoje visualizaram que não dá para ficar só naquilo, tem que ir para a defesa pessoal, até porque quando tu vai para a defesa pessoal, tu ampliou teu leque. Se tu foca só em competição, na boa, é pouca gente que quer competir. Agora, se tu foca em defesa pessoal, todo mundo precisa de defesa pessoal. Todos precisam saber isso. Então não é por acaso que o jiu-jitsu, que já é grande, começou a focar em defesa pessoal. E o CAPAP é a cereja do bolo, porque afinal de contas, nós temos a nossa experiência, o nosso contexto é em cima de defesa pessoal. E com armas ainda. Esse é um grande diferencial. Então, o que é o CAPAP? É um sistema de combate e defesa pessoal israelense que foca em duas missões. A missão do aluno de CAPAP é aprender a sobreviver. A missão do instrutor de CAPAP é saber sobreviver e saber ensinar os outros a sobreviver. Esses são os nossos 2 propósitos. O aluno, saber sobreviver em qualquer ambiente. O instrutor, saber sobreviver em qualquer ambiente e saber ensinar os outros a sobreviverem. Nós não temos a pretensão de sermos melhores lutadores do que ninguém. Eu não quero ser o melhor lutador no chão, eu não quero ser o melhor atirador. Não, mas eu tenho que ter condições de sobreviver em todos os ambientes. Esse é o ponto. Ok? Então, o CAPAP é um sistema de combate e defesa pessoal israelense que foca em sobreviver nas ruas, em qualquer ambiente, seja de pé, seja no chão, na água, com e sem armas. Isso é a melhor definição que nós temos de CAPAP. O CAPAP ele é diferente do Krav Maga ou é igual? Ele tem algumas coisas parecidas. Na realidade, o que eu digo? O Krav Maga tem algumas coisas parecidas com o CAPAP. Uma vez que o CAPAP veio primeiro e o CAPAP se originou, o Krav Maga se originou do CAPAP, pensa comigo, o CAPAP veio antes do Krav Maga. O criador do Krav Maga era instrutor de CAPAP. Então, quem se inspirou em quem? Então, eu digo que o Krav Maga tem algumas das técnicas do CAPAP. Aquela coisa mais primária, mais simples. O CAPAP é mais completo. Outra, o Krav Maga, muitas vezes, por exemplo, numa situação de desarme de arma de fogo, ele foca o quê? Tira a arma e vai lá e bate no agressor. Vejam vídeos do Krav Maga fazendo defesas. O CAPAP é diferente. Ele vai na arma e o foco dele é na arma. Depois, o agressor. Outra coisa que nós fazemos no CAPAP é o seguinte: antes de eu pensar em fazer uma defesa contra bastão, eu tenho que aprender a usar um bastão. Antes de eu pensar em saber uma defesa contra uma faca, eu tenho que saber o quê? Atacar com a faca. Antes de eu pensar em fazer uma defesa de single leg, double leg, o que eu tenho que saber? Fazer um double leg, single leg. Simples assim.
Tá, mas o Capap é melhor que as outras artes marciais? Eu não estou dizendo que ele é melhor, estou dizendo que ele é uma das mais completas, ele é a mais completa e ele é diferente. Porque melhor ou pior, tipo, quem é o melhor lutador? Qual é a melhor arte marcial? Isso é muito relativo. Tu pode pegar um cara que é praticante de Capap, mas o cara é muito ruim, o cara não treina, ele vai apanhar de uma arte marcial lá que, sei lá, não vou citar nomes aqui, mas tem artes marciais aí que são cruéis, né? Então, por exemplo, o cara faz Capap, vamos dizer que o Capap é a melhor arte marcial do mundo, ok? Aí tem um cara que é praticante de Capap. E tem um cara que faz a pior arte marcial do mundo. Um faz o Capap, que é a melhor do mundo, o outro faz essa arte marcial X, que é a pior do mundo. Só que esse cara do Capap é muito ruim. O cara dessa arte marcial X, o cara tem um dom, ele tem habilidades. O cara do Capap não treina. O cara dessa arte marcial X treina todo dia. Então, muito embora o Capap seja maior, quem é que vai se destacar? O cara da outra arte marcial. Então a gente sabe que qual é a arte marcial melhor? Quem é o melhor? Cara, isso é muito relativo. É muito relativo. Agora sim, o Capap é uma arte marcial diferenciada e extremamente completa. Isso eu te afirmo. E para mim, sim, na minha realidade, dentro da minha realidade, é a melhor arte marcial, sim. Sou policial militar, mestre em artes marciais, e para o meu contexto, para a minha realidade, o Capap é o que tem de melhor. Aproveitando, falando um pouquinho de mim, sou Diogo Duarte, para quem ainda não sabe, sou mestre em artes marciais, especificamente eu sou mestre em quê? Mestre em Capap, mestre em Hapkido. Sou faixa preta, quinto Dan de Hapkido. Sou mestre em Capap, como eu falei, e sou instrutor de outras lutas, tais como Jiu-Jitsu brasileiro, Sambo russo, Arnis filipino e praticante de várias outras. Comecei a minha jornada com Karatê Kyokushin, quando eu tinha lá meus 13 anos de idade. Pouco tempo atrás, né? Tô novo, afinal de contas, tô chegando aos 30 anos de idade agora, então tá tranquilo. O que mais? Sou oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, atuando por muito tempo em grupos de patão, que eu já expliquei o que é, e sempre na linha de frente. Pouco tempo fiquei trabalhando de forma administrativa, a maior parte do tempo nas ruas. Então, acho que eu não ia estar falando besteira. Policial militar que está sempre nas ruas, que já é experiente em outras artes marciais, quando conhece o Capap, olha para essa arte marcial e pensa, nossa, é isso que eu procurei a vida toda. Não posso estar tão enganado assim. Fora isso, sou trainer em programação neurolinguística, especialista em neurociências, inteligência emocional, entre outras coisas. Tá, mas o que tem a ver isso? Capap, eu vou explicar melhor isso na aula do terceiro dia. Capap atual do ICAO, International Capap Organization. Nós, o que nós temos? Temos a base do Capap conectado com a minha experiência prática do dia a dia e também minha especialidade em neurociências. Eu organizei um sistema para facilitar o ensino e a aprendizagem. Isso que eu fiz. Conhecemos então um pouco do Capap. E o Capap tu pode o quê? Dar aulas, aulas regulares. Tu pode dar seminários, pode dar cursos, tu pode dar palestras, por exemplo, para empresas. Como assim? Pô, tem que ter a habilidade de conectar os conceitos do Capap com o quê? O mundo corporativo. Tu conecta com o mundo corporativo. Mas eu não sei nada disso, fica frio. O objetivo dessas aulas, como tu sabe, é o quê? Te fazer uma oferta para que tu entre para a próxima turma de formação de instrutores de Capap. Não importa onde tu está no Brasil, mas tu vai ter uma oportunidade de entrar para o Capap. E olha o legal disso tudo. Dentro da formação de Capap, tu não tem só a formação de Capap, tu vai ter outras coisas integradas. Por exemplo, o Capap ele tem treinamentos específicos. Por exemplo, tem o Capap para mulheres, tem o Capap policial, tem o Capap Kids. Tu pode te especializar numa dessas modalidades e trabalhar só com uma delas.
Dentro do CAPAP, nós vamos também trabalhar a questão de como palestrar. Se tu tem a vontade de palestrar para empresas, vai ser possível. E um grande problema, uma grande dor que a maior parte dos artistas marciais tem. Ele tem um ótimo soco, um ótimo chute, ele até tem uma didática muito boa, muitas vezes tem uma didática excepcional para se comunicar, porém, todavia, entretanto, o que acontece? Ele não sabe se vender, ele não sabe se divulgar, marketing e venda zero. E se bobear, ele ainda tem problemas para vender. Ele tem lá dentro dele uma crença que é errado vender, mas não é errado não, cara. Vender não é errado. Afinal de contas, a gente está sempre vendendo. Vendendo uma ideia, vendendo um curso, vendendo algo. Na hora que tu foi convidar uma mulher para namorar, ou o contrário, na hora que tu casou, tu te vendeu. Então, vendas estão inseridas no processo. E olha só que loucura. As pessoas, muitas vezes, não gostam que vendam para elas, mas elas adoram comprar. Olha que contrassenso. Tu não gosta que te vendam, mas tu gosta de comprar. Que loucura, hein? Então, vamos também ter marketing e vendas lá na aula 3. Olha que bacana. Então é isso, senhoras e senhores. Hoje era uma rápida introdução do que é o CAPAP. Próxima aula, vamos falar como que é a formação de instrutores de CAPAP. E lembrem, vamos lá na terceira aula. Outra coisa importante. O CAPAP, o nosso cumprimento é respeito. E o nosso lema é o quê? Firmes e dignos. Vão decorando já isso aí, pessoal. Até porque eu espero que vocês entrem para o CAPAP. Sim ou não? Firmes e dignos.